estar reunidos na presença de Deus, também na presença de irmãos e de irmãs na fé. Eu quero saudá-los e saudá-las com a palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, onde Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A palavra que Jesus diz aos discípulos no momento da sua ascensão, quando ele então se despede dos discípulos, diz que vai junto do Pai, junto de Deus, mas diz que os discípulos e o povo de Deus não vai ficar órfão, que ele vai enviar o Espírito Santo, o Espírito auxiliador para estar conosco. Estamos assim reunidos nesta manhã em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Saúdo também aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, e também possam se sentir congregados aqui como uma grande família. Hoje celebramos também a força e a fé de muitas mães agricultoras, operárias, cientistas, empregadas domésticas, professoras, executivas, advogadas, mães que trabalham muito em casa, mães que assumem muitas vezes o papel de mãe e de pai, mães avós, mães bisavós. Sejam todas bem-vindas, sintam-se também homenageadas nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Deus, eu sempre digo que o amor de Deus é como um amor de mãe, né? Um amor incondicional, para o qual de Deus sempre tem espaço, sempre tem lugar. Assim como numa mãe, e nessa semana conversando com muitas mulheres, né, falando sobre o papel da mãe, muitas disseram: olha, eu tive tantos filhos e ainda adotei mais filhos, tenho filhos de paixão, como se diz, né? Então no colo de uma mãe, no seio de uma mãe, sempre tem lugar para mais alguém. Assim também na presença de Deus, na comunidade de Deus, sempre tem lugar para mais alguém. E aqui você tem lugar. Vamos cantar conforme o folheto, o número 6 no inário, mas também está no folheto: aqui você tem lugar. Obrigado também aos que estão nos ajudando na música no dia de hoje. Número 6, aqui você tem lugar. Vem da cruz.
sobre o que é ser mãe, no sentido de ser mãe. Convido então para a oração. No teu colo cheio de carinho, confessamos os nossos pecados, nossas dores e angústias. Sabemos que entendes o mais profundo de nosso ser. Nossos limites são muitas vezes abismos que nos separam das pessoas, das mudanças necessárias para crescermos na fé e na prática do Evangelho. Com humildade pedimos perdão. Estamos cansados de tantas brigas nas casas de pessoas, de discórdias no trabalho, nas ruas, nas igrejas. Pedimos perdão pela nossa indiferença perante o que é possível ser mudado, recomeçado e transformado. Por isso, cantamos pedindo: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pelas mães que sofrem por causa dos seus filhos ou filhas doentes, internados em clínicas de recuperação para dependentes químicos, filhos e filhas distantes por estarem estudando ou trabalhando em outra cidade. Clamamos pelas mães que trabalham para trazer pão, vida digna e justa para toda a família. Clamamos pelas mães doentes e abandonadas por seus filhos. Clamamos pelas mães que fazem de tudo para ajudar seus filhos e esses não reconhecem a preciosidade que Deus lhes presenteou. Clamamos pelas mães que veem seus filhos e suas filhas perderem a vida em guerras, por aquelas que choram a ausência dos filhos e filhas desaparecidas, por aquelas que veem suas crianças exploradas sexualmente ou envolvidas no mundo das drogas, do álcool e que se sentem impotentes diante de situações. Clamamos pelas mães cansadas de dupla ou tripla jornada de trabalho, correndo com o tempo e muitas vezes sem apoio dos companheiros e valorização salarial no trabalho. Clamamos pelas mães que sofrem a violência doméstica, maus tratos físicos e em palavras, vindas dos companheiros ou dos seus próprios filhos. Clamamos pelas mães que não sabem ser mães, que não protegem seus filhos ou filhas, pelas mães que nesse dia carregam em seu colo um filho ou uma filha doente. Clamamos pelas mulheres
que desejam muito a maternidade, mas que não conseguem gerar um filho ou uma filha em seu ventre. Clamamos pelas mães que lembram com saudade a dor e a perda de uma filha querida ou um filho querido. Clamamos por todas elas e por todas as pessoas que sofrem. Clamamos a Deus pela sua misericórdia, quando juntos cantamos pelas dores deste mundo, ó Senhor. Anuncio-vos assim o perdão e a misericórdia de Deus, que nos diz: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Assim como uma mãe consola seu filho, eu os consolarei. Isaías 66, versículo 13. Ainda queremos ter um momentinho de oração de agradecimento. Deus amoroso, hoje venho agradecer. Gratidão pela mãe que me carregou no ventre e me fez dele a minha primeira casa. Gratidão pelas noites em que minha mãe não sossegava enquanto eu dormia após a febre, o mal-estar e os ferimentos. Gratidão por ela me ensinar os primeiros passos, me aconselhar sobre as pérolas da vida e me colocar no colo quando eu mais precisava. Gratidão pela minha mãe me mostrar o caminho através do exemplo, mas também da cumplicidade. Gratidão pelas palavras de carinho, de ânimo, de consolo que recebo para o meu caminho ficar mais perto do amor e da esperança e sempre me fazer olhar para o horizonte. Deus Criador, te agradeço por todas as mães deste mundo. Amém. Amém. Agora podemos nos sentar. E nós queremos agora acompanhar o texto bíblico para esse domingo, também o domingo do Dia das Mães, mas também o sexto domingo após a Páscoa, ou seja, o domingo que antecede a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra bíblica para hoje, então, é Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 ao 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 ao 21. Mesmo sentado, em que nós queremos cantar agora o aleluia, também acolhendo essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantamos juntos, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou: se vocês me amam e obedecem aos meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador,
o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e vive em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também me amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? E Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai o amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Até aqui. Palavras do Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, durante esta mensagem, mas também para todos sempre. Amém. Como eu disse há pouco, nós estamos na semana em que celebramos, de forma eclesiástica, o dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na próxima quinta-feira, sempre 40 dias após a Páscoa e 10 dias antes de Pentecostes, nós temos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, significa o momento em que Jesus se despede dos discípulos e dos seus seguidores e vai para junto de Deus. Mas ele, quando ele vai, ele diz aos discípulos e também assim transmite isso a nós, que nós não vamos ficar desassistidos por Deus, que ele enviará o Espírito auxiliador para estar conosco em cada momento da nossa vida. A palavra de hoje, ela se resume numa palavra muito importante: o amor. Paulo diz que permanecem a esperança, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Sim. E desse amor que nós queremos falar um pouco também hoje, nesse sexto domingo da Páscoa, mas também no Dia das Mães, de um amor incondicional. Eu sempre digo que o amor de Deus é parecido, ou seja, o amor de mãe é parecido com o amor de Deus. É um amor incondicional. Deus nos amou primeiro. Deus entregou seu Filho na cruz para a nossa salvação. Ele nos aceitou como filhos e filhas, nos resgatou da morte, do pecado e nos deu a possibilidade da salvação. E eu digo isso que uma mãe também ama seu filho de forma incondicional. Independente da dor, independente dos 9 meses de espera, às vezes sob cuidados, sob atenção de médicos, e às vezes não podendo trabalhar, às vezes tendo a dor do parto, às vezes ficando noites acordadas depois do filho nascer, cuidando, velando, cuidando para que nada aconteça, principalmente crianças mais doentes. Mas parece que quanto mais dificuldades a mãe passa com o seu filho, mais parece que ela se apega, mais ela ama. E por isso que eu digo que o amor de mãe é parecido com o amor de Deus. Uma mãe às vezes abandona seu filho. Uma mãe às vezes se atrapalha no cuidado com seus filhos. Mas Deus, Ele se dá.
esse sempre quer estar conosco, sempre quer nos carregar no colo, sempre quer nos auxiliar, sempre quer nos ajudar. Por isso eu digo, são amores semelhantes, amores incondicionais. Mas uma mãe às vezes falha, mas Deus não falha nos seus filhos. E a palavra de hoje de João nos diz: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. E de novo eu quero buscar essa questão de relação de mãe e filho com a relação de Deus para conosco. O amor de Deus muitas vezes não se manifesta somente em bênçãos, em graças, em coisas boas na nossa vida, mas o amor de Deus também se manifesta muitas vezes em repressão, em alguma coisa não dar tão certo na nossa vida, às vezes até no sofrimento. Eu sempre digo que quando uma mãe xinga o seu filho, ou pede a atenção do seu filho, ou dá um castigo para o seu filho, será que é porque ela deixou de amar seu filho? Não, de forma alguma. Porque ela quer o bem e quer que seu filho ande nos caminhos certos, faça aquilo que é certo. E desta maneira nós podemos olhar para esse texto quando Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Sim. Como nós podemos presentear a nossa mãe hoje? Quem ainda tem e quem não a tem também, seguindo os mandamentos de Deus, fazendo aquilo que é certo, observando as orientações que a mãe nos dava ou nos dá. Quem já perdeu a mãe talvez se sinta triste hoje. Eu já faço 20 anos que eu perdi a minha. Mas um dia como hoje eu sempre oro, e eu sempre agradeço, e sempre lembro com saudades tudo aquilo que ela me ensinou, tudo aquilo que ela falou, tudo aquilo que ela disse também para me impulsionar na vida. E é mais ou menos isso que Jesus também pede para que a gente faça com Deus. Amar a Deus é seguir os seus ensinamentos, é observar os seus mandamentos. É a gente ter uma conduta correta, ter uma caminhada certa, não deixar se influenciar pelas ofertas do mundo, pelas ofertas do pecado, do mal e assim por diante. Amar tem muito a ver com obedecer, com respeitar. E aí nós lembramos do quarto mandamento: honre pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? É obedecer, é estar com eles. Também quando eles estiverem fracos, quando eles estiverem carecendo de ajuda, estar ao lado deles, auxiliando eles nas suas dificuldades, mas principalmente sendo companhia para eles. Sim, assim também Deus quer que a gente esteja do lado dele, que a gente tenha esse contato, essa presença com Ele. Deus nos amou primeiro, pois entregou seu Filho na cruz. Já falei um pouco sobre isso, mas esse é um amor incondicional, um amor verdadeiro. E nessa semana em que nós celebramos então também a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual a OASE também vai na quinta-feira para Novo Hamburgo participar do encontro sinodal, no dia de ascensão. Quem sabe em torno de 500 mulheres lá reunidas, vão conversar diversos temas relacionados ao trabalho da igreja, da mulher na igreja, Nós reconhecemos que Deus também faz parte da nossa vida e que Jesus nos promete que nós não ficamos órfãos, que Ele envia e que está sempre conosco com o Espírito Santo. E ontem eu estava conversando com os meus confirmandos, justamente a parte do caderno dos confirmandos fala sobre o Trino Deus e a parte do Espírito Santo. E eu falei para eles
que 3 deles, então, eu pedi dos 3 ir para fora e me dizer se tinha vento, né? Eu já contei essa história, eu faço isso sempre de novo com os confirmandos, né? Cada ano que a gente aprende sobre isso. E 3 deles foram para fora e quando voltaram, eu perguntei, e aí, tem vento? Sim, tem vento. E aí eu perguntei para eles se eles viram o vento. E aí eles pensaram um pouquinho e disseram, não, nós não vimos o vento. Eu disse, mas como é que vocês sabem que tem vento? Porque nós sentimos, como disse, estavam com casaquinhos, né? Nós sentimos que tinha vento no cabelo, e aí um outro disse, também nas folhas da árvore a gente viu que o vento estava chacoalhando nas folhinhas da árvore. E eu disse, vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam no vento? Primeiro, sim, nós acreditamos no vento, mas vocês não veem ele. Por que vocês estão de casaco hoje? Vocês não estão vendo o vento, frio, né? Mas a gente sente. E aí eu perguntei para eles, justamente para eles poderem entender, eu perguntei, vocês acreditam em Deus? Eles disseram, sim, pastor, nós acreditamos em Deus. E eu disse, vocês já viram Deus? E eles ficaram pensativos, disseram, não, nós não vimos Deus. Como é que vocês acreditam em alguém que vocês não veem? Que vocês nunca viram? E aí eles foram atrás do exemplo do vento e disseram, mas a gente sente que Deus está com a gente, assim como o vento. E é verdade. Deus, ele não se mostra visível, mas ele se mostra perceptível na nossa vida. Ele age, ele nos impulsiona, assim como no vento. Alguém viu o vento ir da minha boca até a mão? Mas se com certeza vocês soprarem, soprem na mão de vocês. Peguem assim, soprem. Vocês viram o vento? Mas vocês sentiram. Sim. Assim é Deus na nossa vida. É o sopro de vida que Deus nos dá. E quem já viu, eu falei com eles isso também, quem já viu alguém perder a vida, já esteve com alguém na hora da morte, ou perdeu um gatinho, ou perdeu um cachorrinho, um animalzinho, entre aquele soprinho de vida final e o fim da vida, como muda, né? Como a fisionomia de um corpo com vida, de um corpo sem vida. E é questão de segundos às vezes. E se perde na vida e se tem um corpo. Falta-lhe o sopro da vida, o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo. Então que essa palavra de hoje, caros irmãos e caras irmãs, também nos possa servir de orientação, na certeza que Deus nunca nos abandona, que Deus sempre está conosco, que Deus sempre nos acolhe, nos protege e nos auxilia, assim como uma mãe que cuida dos seus filhos. Alguém me contou hoje no culto anterior e não poderia deixar de trazer isso. Ele me disse quando ele tinha 5 aninhos, um senhor de 70 e poucos, quando eu tinha 5 anos, minha mãe tinha 2 ou 3, um tinha 5, outro tinha 3, outro tinha, sei lá, e ela tinha que buscar pasto no final da tarde. E não tinha com quem deixar as crianças. E ela levava as crianças junto, dentro do cesto, para o pasto até na roça. Cortava o pasto, eles brincavam ali, enchia o cesto, ela pegava o cesto, levava 10 metros, voltava, pegava as 3 crianças, levava 10 metros adiante, voltava os 10 metros, pegava o cesto, levava 10 metros adiante, assim ela fazia. E isso não era demais para aquela mãe, disse um dos membros lá da comunidade de Tramandaí. E eu não poderia deixar de usar esse exemplo de como uma mãe às vezes se sacrifica em amor pelo seu filho, no cuidado dos seus filhos. Assim Deus cuida de nós e nos quer bem.
Nós não estamos órfãos, nos diz a palavra de hoje. Deus está conosco, através do seu Espírito, nos impulsionando e cuidando de nós. Amém. 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 Eu convido para nós cantarmos agora, graças dou, não por esta vida, também por esta vida, mas com uma letra modificada, graças dou por minha mãe, que é a canção que está no nosso folheto, tá bom? Vamos cantar com bastante alegria para homenagear também as mães que estão aqui e as mães que talvez já partiram, né, mas que estão no nosso coração. Graças dou por minha mãe. Quem coordena esse trabalho é o José de Paula Alvarez, né, membro da comunidade de Tramandaí. Então, terça-feira, às 3 horas da tarde, grupo de oração lá na comunidade de Tramandaí. Essa semana nós não teremos Oase aqui, mas iremos com o grupo de Oase para Novo Hamburgo para participar do encontro sinodal da Oase e vão se reunir lá em torno de 500 mulheres. Nós estamos com uma caravana já organizada e para essa caravana a gente precisa saber o seguinte, né? Que 6 horas da manhã o ônibus sai daqui, né? E que a gente precisa então levar a carteira de identidade junto. Carteira de identidade eu já recomendo para que quando você chegar em casa já pegar a carteira de identidade e colocar no bolso, mas não trocar de roupa, porque senão esquece, né? Então põe no bolso, mas deixa a mesma roupa, ou se não põe num lugar que você não vai esquecer, tá? Não pode embarcar mais no ônibus sem carteira de identidade, tá bem? Levar 1 quilo de alimento não perecível lá para uma campanha que a Oase sempre faz para ajudar algum lar, alguma instituição lá de Novo Hamburgo, tá? Então, quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã, o ônibus sai daqui, levar a identidade junto e levar 1 quilo de alimento não perecível, tá? O ônibus tem banheiro. Eu acho que a Silvia me disse que teve 1 ou 2 desistências, né?
Então, se alguém ainda quiser se inscrever, ou um homem quiser ir junto também, né, um marido quiser ir junto, também tem como se inscrever. Fala com a Nina, fala com a Wanda depois e a gente organiza isso. Parece que tem 2 ou 3 lugarzinhos aí. Isso? Tá bom? A passagem vai ser paga então pela Oase, pelas 2 Oases, e o almoço cada um carro seu então naquele dia. Com certeza vai ser um dia bem especial. Vamos participar lá então com a turma das senhoras da nossa igreja. Hoje nós não temos almoço, né, por causa do Dia das Mães. Estava previsto um almoço, mas como pega o Dia das Mães, então sempre é mais difícil. A gente quer fazer um almoço com as mães, ou em casa, em família, então não se fez o almoço de hoje. Nosso próximo culto, hoje em 14 dias, então às 9 horas da manhã. Próximo culto, hoje em 14 dias, às 9 horas da manhã aqui em Marinhos. Mais algum aviso? Lembrete, convite? No fim a gente tem alguma coisinha para conversar com as mães. No fim, tá bom, tá certo. Então nós vamos recolher as ofertas, que são ofertas destinadas hoje. Deixa eu me achar aqui. Alguém já viu ali? Casa de diaconia. Isso. Casa de Diaconia de São Leopoldo, né? Casa das Diaconisas. Casa Matriz de Diaconisas de São Leopoldo. Muito bem. Que Deus abençoe as ofertas e vocês, ofertantes, também. Nós cantamos a canção que está no folheto enquanto nós recolhemos as ofertas. Se alguém precisar se sentar, a gente consegue uma cadeirinha também para se sentar certinho. Gostaria de convidar então para o momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã, ouvindo a Tua palavra, onde Jesus nos diz que nós não estamos órfãos, mas que temos o Espírito auxiliador junto conosco, nos auxiliando assim como uma mãe que cuida dos seus filhos. Bondoso e querido Deus, como é bom ouvir esta palavra, como é bom se sentir cuidado por alguém
que entregou seu Filho na cruz para a nossa salvação. Bondoso e querido Deus, assim nós rogamos por cada uma das mães que aqui estão, das mães que estão nos acompanhando em seus lares, das mães das mais diversas que nós também ouvimos e acompanhamos na nossa oração, mães que sofrem, mães que sofreram, mães que perderam, mães que não sabem muitas vezes como lidar com os seus filhos, que se envolvem em coisas que não deveriam. Enfim, Senhor, colocamos diante de Ti toda mãe, todo o amor de mãe. Assim como Tu tens esse amor por nós, permita que nós também, nas nossas relações, possamos viver esse amor uns com os outros. E assim, saber nos respeitar, saber conviver uns com os outros com verdadeiro amor. Bondoso e querido Deus, nós também vamos participar da ceia. E queremos também, a partir da ceia, nos alimentar espiritualmente. E sair daqui fortalecido e animado através da ceia. Bondoso e querido Deus, te faça presente, através desses elementos que representam o corpo e sangue de nosso Senhor. Permita que esse alimento seja um alimento na fé. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos diante de Ti, quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em minha memória. Amém. Vinde, irmãos, vinde, irmãs, sem nenhuma distinção, pois foi o próprio Cristo que se doou a todos nós. Amém. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, vocês aguardam com eles na mão para a gente então comungar em conjunto. Enquanto isso, nós ouvimos uma canção. Irmãos e irmãs, comam e bebam essa comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor.
últimos dias, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim nós participamos desse culto, ouvindo a sua palavra, também nesse momento de ceia, e assim podemos ter a certeza que Ele nos fortaleceu na vida e na fé. Vamos assim em paz e serviremos a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Aguardamos um pouquinho ainda. Uma entrega ou uma leitura? Vocês têm uma entrega ou uma entrega? Tá bom. Eu tenho um parágrafo aqui que eu gostaria de ler para vocês, mães, enquanto elas se preparam para a entrega, que está no roteiro da UASE deste ano, e eu acho muito interessante essa mensagem. A mãe que a gente sente. Vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo, tal como uma mãe que consola o filho, assim eu os consolarei. Isaías 66, versículos 11 e 13. Sempre que o Dia das Mães se aproxima, relembramos nossas experiências de mães e também de filhos. Mesmo que você não tenha experimentado maternidade, certamente cada um de nós lembra da sua mãe, não é verdade? Muitas histórias, momentos vividos contribuem com aquilo que somos hoje. Sempre ouvi muito uma frase: quando uma criança nasce, nasce também uma mãe. Seria assim tão simples a imagem? Certamente não. Não há uma só forma de ser mãe. A maternidade também pode ser vivida de formas diferentes. Quantas mães dão à luz a seus filhos ou suas filhas sem terem se sentido absolutamente preparadas para essa tarefa? Aliás, alguma mãe se sentiu completamente preparada ou teve que aprender isso no dia a dia, como ser mãe? Quantas são desafiadas pela realidade de abandono ou indiferença por parte daqueles que também têm responsabilidade com a vida gerada? Quantas mães precisam se reinventar e fortalecer quando a maternidade trouxe consigo limitações físicas e intelectuais em seus filhos ou filhas? Quantas mães descobrem que seu filho ou sua filha não nasce apenas do útero, mas também do coração? Mães, são formas mais variadas, fortes, outras sensíveis, determinadas, impulsivas, guerreiras, amáveis e todas em sua essência e forma admiráveis. Nossa mãe, mães da gente. Que cada filho ou filha possa conhecer e conviver com mães valiosas e corajosas, que sabem educar e instruir sem explorar ou destruir. Que a presença da mãe acolhedora, que carrega no colo, consola e conforta, anunciado por Isaías, seja um pouco mais desse Deus que a gente sente. Feliz e abençoado Dia das Mães. E assim queremos ainda cantar um parabéns para as mães. Parabéns a vocês, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a vocês, nessa data querida, que a bênção de Deus te acompanhe na vida. Parabéns então às mães, muitas e muitas bênçãos. É com vocês então? Eu queria colocar para todos que esse dia das mães, assim, sempre para mim, porque eu não fui mãe, né? Eu tive filho. Mas eu tive muitos filhos, né? Eu criei também sobrinhos também que apareceram. Então hoje para mim foi um dia muito alegre, porque eu tive ajuda também da comunidade para preparar a ceia.
salvar. Eu queria agradecer, que eu sempre lembro muito dela, mas hoje eu lembrei mais ainda. E eu fico muito contente que sempre de uma comunidade é a minha filha. Deus abençoe todas as mães que você tem, que não foram mães, mas têm filhos no coração do seu filho. Amém. Vocês serão a nossa guardiã, né? Do nosso tempo, né? Ser a nossa mãezona. Nossa pequena lembrancinha de perguntar a mãe. Aqui o papai, aqui. Ele lembra a mamãe. Ela é a mãe. Esse aqui é tudo. Olha, você mais tem bem. Você guarda o meu pai e a mamãe. Desculpa, eu estava distraído. É chá para quê? Estômago, cabeça, dor, na água fria que nem couro. Eu custei folhas aqui também tem os hidrógenos. Vamos fazer, tu não te sente bem? Tu almoçou? Toma uns 3 horas aqui, ó. Pessoal, vamos. Pode falar. Eu gostaria hoje dar um abraço na dona Wanda, representando as pessoas, as mães mais próximas dessa comunidade. Então, esse abraço eu quero abraçar todas as nossas mães, as nossas filhas que também são mães, e as nossas netas que estão A Wanda fica de frente aqui pro pessoal lá, para sair na foto da televisão. E uma mãe, a avó, é bisa também já, né? E corajosa o suficiente para ser presidente da comunidade. Eu gostaria que cada mãe que ficar, todas as mulheres, dissesse um número de 1 a 8, tá? De 1 a 8 que eu vou fazer a flor para o professor de voltar com essas mães. Começa aqui. Vai?
orações da semana da minha neta, Sim. muito pertinente, assim, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E está pronto para Que bom, que bom. foi tudo bem sucedido. E as orações também feitas pela Wanda, né? Que também não estava muito bem essa semana. A gente também lembrou bastante dela em vários momentos, né? A Marlene sempre lembra. Isso, Marlene tem um cunhado. Isso também. Essa mãozinha nova que veio ontem do nosso restaurante, convidou o casal também. Ah, seja bem-vindo. Vamos tê-los aqui. Vamos continuar orando, né, por todas as mães. Temos que trabalhar aí também no banco. Vamos continuar orando por toda a nossa comunidade. Queria mandar um alôzinho para a Silvia, nossa presidente da OASE, secretária da comunidade. Pode achar que nós vamos guardar a tua lembrancinha e as das demais da OASE. Tá bom, gente? E ao findar desse culto, queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo, na certeza de que o Espírito Santo nos auxilia, nos impulsiona e nos faz viver com bastante paz e bênçãos. Amém. Bom domingo, abençoada semana a todos vocês. Fechar, né? Visitando.